Novena a Santo Antônio, dia 4. O chamado de Santo Antônio ao abandono total em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, chegamos ao 4º dia da nossa poderosa novena, dedicada a Santo Antônio. Estamos caminhando ao lado desse santo extraordinário, aprendendo com ele como viver uma fé concreta, viva, encarnada na nossa realidade de cada dia. Neste dia, Santo Antônio quer nos ensinar algo que transformou sua vida por completo: o abandono total em Deus. Essa foi uma das suas maiores marcas espirituais. Confiar tanto que não sobrava espaço para medo, para controle ou para ansiedade. Ele sabia que o coração entregue a Deus descansa. Mas antes de mergulharmos nesse ensinamento, quero te lembrar: se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de uma graça e, nos comentários, deixe registrado qual milagre você busca alcançar com esta novena. Qual área da sua vida você precisa aprender a confiar mais em Deus? Cada comentário é como uma vela acesa diante de Santo Antônio. Ele acolhe, ele intercede, ele caminha ao seu lado. Com essa certeza, vamos iniciar este 4º dia com uma oração de entrega total. Reze comigo. Oração inicial. Santo Antônio, mestre da confiança e do abandono em Deus, hoje me coloco diante de ti como um filho que precisa aprender a descansar no Senhor. Meu coração é inquieto, minha mente é ansiosa, meus olhos se perdem em preocupações. Mas hoje quero aprender contigo a confiar. Ensina-me a descansar no cuidado de Deus. Santo Antônio, toma meu coração agitado e apresenta-o a Jesus. Que ele me ensine a viver na paz de quem sabe que Deus cuida de tudo. Eu me abandono em Deus. Eu descanso no Senhor. Amém. O abandono de Santo Antônio. Quando o controle dá lugar à fé. Santo Antônio aprendeu desde cedo que a maior raiz da angústia humana é a sede de controle. Queremos controlar os tempos, as respostas, os caminhos. Queremos ter a certeza do amanhã, a segurança das respostas prontas, o domínio completo sobre a vida. Mas Santo Antônio entendeu que a fé começa onde termina o controle. Ele viveu isso de forma radical. Em certo momento da sua vida, Santo Antônio sentiu-se chamado a deixar sua terra e partir em missão para terras distantes. Preparou-se, despediu-se e partiu, cheio de entusiasmo. Mas, no meio da viagem, uma tempestade mudou seus planos, desviou seu barco e o levou a um destino completamente diferente do que ele imaginava. Qualquer pessoa normal ficaria frustrada. Mas Santo Antônio, ele apenas sorriu e disse: se Deus mudou meu caminho, é porque esse é o melhor caminho. Eu me abandono em suas mãos. Esse é o segredo espiritual de Santo Antônio. Ele confiava em Deus como uma criança confia no colo da mãe. Nada tirava sua paz, porque ele sabia que Deus sempre tem o controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E hoje Santo Antônio nos ensina que a fé verdadeira é deixar de segurar as rédeas da vida com força, para entregá-las nas mãos de Deus. É confiar, mesmo sem entender. É descansar, mesmo sem ver o amanhã. Agora, reze comigo, entregando sua necessidade de controle. Oração. Santo Antônio, amigo do abandono em Deus, ensina-me a soltar as rédeas da minha vida. Tira de mim o medo do futuro, a obsessão pelas respostas
e a ansiedade de querer controlar tudo. Santo Antônio, coloca meu coração nas mãos de Deus. Eu quero descansar, confiar e me abandonar. Ensina-me a ser como tu, leve, confiante e cheio de paz. Santo Antônio, eu entrego o controle a Deus. Amém. O milagre escondido na entrega total. Um dos milagres mais impressionantes da vida de Santo Antônio não foi uma cura física, nem uma multiplicação visível, mas o milagre de viver em paz em qualquer circunstância. Mesmo perseguido, caluniado, cansado, doente, Santo Antônio mantinha uma serenidade que impressionava. As pessoas se perguntavam: como ele pode estar tão em paz, mesmo no meio da tempestade? A resposta é simples: ele sabia em quem tinha colocado sua confiança. Sua paz não vinha das circunstâncias, mas da certeza de que Deus cuida. Sua alegria não dependia do que acontecia ao redor, mas da presença constante de Deus dentro dele. Essa é a maior lição de Santo Antônio para nós hoje. Quantas vezes nossa paz depende de notícias boas? Quantas vezes nossa alegria só aparece quando tudo dá certo? Quantas vezes nossa fé oscila conforme as respostas que recebemos? Santo Antônio nos ensina a viver de outro jeito. A paz verdadeira não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro. Quando a alma está entregue, descansada e ancorada em Deus, nada abala. Podem vir as tempestades, as perdas, as mudanças, as demoras, e o coração permanece em paz, porque esse coração não se prende nas mãos dos homens, mas repousa nas mãos de Deus. E hoje, Santo Antônio quer nos ensinar essa paz profunda. Vamos rezar. Oração. Santo Antônio, homem de paz e confiança, hoje eu quero aprender contigo o segredo da serenidade verdadeira. Eu quero uma paz que não dependa de respostas, de circunstâncias ou de certezas. Eu quero uma paz que nasce da certeza de que Deus cuida de mim. Santo Antônio, eu me abandono nas mãos de Deus. Entrego minha vida, minha família, meus sonhos, minhas dores. Santo Antônio, segura minha mão e ensina-me a descansar. Amém. Respire fundo. Sinta essa paz entrando em você agora. Santo Antônio está aqui, ao seu lado, segurando sua mão e dizendo: entrega tudo e descansa. Deus cuida. Essa é a maior cura que Santo Antônio quer te dar hoje. O dom do abandono em Deus. Assim concluímos esta primeira parte do quarto dia da novena. Caminhando com Santo Antônio, aprendemos que a paz não é ausência de problemas, mas a certeza de que Deus nos segura em cada passo. Que essa paz permaneça com você hoje e sempre. Santo Antônio, e a entrega nos dias difíceis. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos continuar esse nosso quarto dia de novena, mergulhando ainda mais fundo no coração confiante de Santo Antônio. Hoje, Santo Antônio quer falar diretamente com você que se sente cansado de lutar, você que já fez de tudo e parece que nada acontece. Quantas vezes você já se perguntou: será que Deus me esqueceu? Será que minhas orações estão mesmo chegando ao céu? Quantas noites você passou acordado tentando encontrar uma saída, planejando soluções que nunca deram certo? Santo Antônio também conheceu dias difíceis. Ele não viveu uma vida de conforto e tranquilidade. Enfrentou enfermidades, perseguições, calúnias, incompreensão dentro da própria igreja. Mas há algo que sempre impressionou quem convivia com ele:
mesmo nos dias mais escuros, ele permanecia em paz. Essa paz não era porque tudo dava certo. Era porque Santo Antônio tinha aprendido um segredo espiritual poderoso. Quando a vida foge do nosso controle, é porque ela já está completamente nas mãos de Deus. Hoje, Santo Antônio te convida a entregar essa situação impossível, a soltar esse controle que você ainda tenta segurar, a colocar essa dor que você esconde no silêncio do seu quarto nas mãos daquele que tudo pode. Ele te ensina que a fé verdadeira é confiar mesmo quando nada faz sentido. Feche seus olhos, respire fundo e reze comigo. Oração. Santo Antônio, mestre da entrega confiante, hoje venho te entregar meus dias difíceis. Santo Antônio, eu já tentei resolver, já corri atrás, já fiz de tudo e nada mudou. Por isso, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Santo Antônio, ensina-me a descansar, ensina-me a confiar mesmo sem entender. Ensina-me a rezar com fé e a esperar com paz. Eu entrego minhas dores, meus medos, minhas lágrimas e minha história. Santo Antônio, segura minha mão. Eu confio. Amém. Santo Antônio e o milagre do tempo de Deus. Uma das lições mais lindas que Santo Antônio nos ensina é sobre o tempo de Deus. Quantas vezes nós queremos respostas imediatas? Queremos o milagre agora, a porta aberta hoje, a cura instantânea. Mas Santo Antônio aprendeu que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo quando parece atrasado aos nossos olhos. Certa vez, uma mulher aflita procurou Santo Antônio pedindo que ele rezasse pela conversão do seu marido, que vivia distante de Deus. Ela queria um milagre rápido, queria ver seu marido transformado no dia seguinte. Santo Antônio ouviu, rezou com ela, mas também ensinou. Os milagres que tocam o coração profundo, esses Deus prepara com cuidado, como quem molda uma joia rara. Confie e espere. Cada oração sua é uma gota que cai no coração dele. Uma hora o vaso se enche e a graça transborda. Essa mulher esperou por meses e nada aconteceu, mas ela não desistiu. Santo Antônio havia lhe ensinado a perseverar. E um ano depois, seu marido caiu de joelhos, sozinho, no quarto, e pediu perdão a Deus. Um milagre silencioso, mas profundo. Santo Antônio nos ensina que esperar no Senhor nunca é tempo perdido. Enquanto esperamos, Deus trabalha. Enquanto confiamos, o céu se move. E o que parece demora é, na verdade, um cuidado profundo de Deus, preparando algo muito maior do que pedimos. Hoje, Santo Antônio quer te ensinar essa paciência sagrada. Reze comigo. Oração. Santo Antônio, mestre da espera paciente, hoje coloco diante de ti minha pressa, minha ansiedade, meu desejo de ver tudo resolvido agora. Santo Antônio, ensina-me a esperar com fé. Ensina-me a confiar mesmo quando nada acontece. Santo Antônio, eu creio que cada oração minha é uma semente plantada, e eu sei que no tempo certo Deus fará florescer. Eu descanso no tempo de Deus. Amém. Oração de abandono total e entrega do controle. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos juntos dar um passo de fé ainda maior. Santo Antônio nos convida hoje a fazer um ato profundo de abandono total. Não é apenas entregar uma causa, um pedido ou uma área da vida. É entregar tudo. É dizer: Senhor, eu não quero mais carregar essa vida sozinho.
toma tudo em tuas mãos. Essa é a oração que Santo Antônio fez tantas vezes. E essa é a oração que transformou sua vida. Porque a vida que é colocada nas mãos de Deus deixa de ser uma luta e se torna uma entrega. Santo Antônio não lutava contra as ondas. Ele flutuava sobre elas porque sabia que Deus guiava cada correnteza. Coloque suas mãos sobre o coração agora e reze comigo, com toda a fé que você tiver. Oração. Santo Antônio, hoje eu te entrego não apenas meus pedidos, mas minha vida inteira. Toma meu coração, meus sonhos, minhas dores, minhas expectativas. Santo Antônio, eu renuncio ao controle. Eu renuncio à pressa. Eu renuncio à necessidade de entender tudo. Eu quero ser como tu, leve como uma folha ao vento do Espírito Santo. Quero descansar no cuidado de Deus. Quero acreditar que cada detalhe da minha história está nas mãos daquele que me ama. Santo Antônio, ensina-me a viver abandonado em Deus. Se vierem as respostas, eu agradeço. Se vier o silêncio, eu confio. Se vier o milagre, eu celebro. Se vier a espera, eu descanso. Eu me abandono em Deus, como tu te abandonaste. Santo Antônio, segura minha mão todos os dias da minha vida. Amém. Respire fundo. Sinta a leveza dessa entrega. Algo dentro de você já começou a mudar. Santo Antônio caminha com você. Ele te ensina que quem confia não se desespera. Quem se abandona não se afoga. Quem solta o controle descobre a paz verdadeira. Meus irmãos e irmãs, ao longo deste 4º dia de novena, Santo Antônio nos conduz por um caminho raro, precioso e poderoso, o caminho da entrega total. E para entendermos o poder dessa entrega, precisamos lembrar de uma cena que ficou marcada na sua história, o dia em que Santo Antônio enfrentou uma grande tempestade no mar. Ele havia partido em missão, desejando chegar ao norte da África, onde pregaria o Evangelho aos povos que nunca haviam ouvido falar de Cristo. Mas, no meio da viagem, uma tempestade violenta caiu sobre o barco. Os ventos rugiam como feras. As ondas engoliam a embarcação. O céu escuro parecia um juízo de morte. Os marinheiros gritavam, alguns choravam, outros mal conseguiam rezar. E Santo Antônio, ele estava em paz, sentado, de olhos fechados, rezava baixinho. Não porque era insensível ao perigo, mas porque seu coração havia aprendido que o mar pode ser violento, mas Deus é Senhor das ondas. Sua paz não vinha da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. E assim deve ser a nossa fé. O mundo vai sacudir nosso barco, as notícias ruins virão. As tempestades da alma vão tentar nos afogar, mas se aprendermos a descansar, como Santo Antônio descansava, encontraremos uma paz que ninguém pode roubar. Hoje, Santo Antônio te ensina que a verdadeira fé não é aquela que evita tempestades, é aquela que atravessa cada uma delas com o coração ancorado no céu. Reze comigo. Oração. Santo Antônio, homem de fé no meio das tempestades, hoje eu te entrego os ventos fortes que sopram sobre a minha vida. Entrego os problemas que me tiram o sono, as notícias que me assustam, as perdas que me entristecem. Santo Antônio, ensina-me a descansar mesmo no meio da tempestade. Que minha fé não dependa do mar calmo, mas da certeza de que Deus está comigo no barco. Santo Antônio, acalma meu coração, mesmo que as ondas não se acalmem. Amém. Santo Antônio, e o abandono nos momentos de humilhação.
Santo Antônio também nos ensina a confiar e se abandonar nas mãos de Deus quando somos humilhados e incompreendidos. Por ser um homem extremamente sábio e cheio de dons, Santo Antônio despertava a inveja de muitos dentro da própria Igreja. Era acusado injustamente, ignorado em algumas decisões, questionado por aqueles que não compreendiam seu coração puro. Ele poderia ter se defendido, poderia ter exigido reconhecimento. Mas o que Santo Antônio fazia? Ele se calava e entregava tudo a Deus. Sabia que a justiça do céu é muito maior que qualquer defesa humana. Isso é difícil para nós. Quando somos ofendidos, humilhados ou julgados injustamente, queremos respostas rápidas, queremos provar nossa inocência, queremos defender nossa honra. Mas Santo Antônio nos ensina que o verdadeiro abandono passa por soltar também a nossa reputação nas mãos de Deus. Porque no fim das contas, a única opinião que importa é a de Deus. Hoje, Santo Antônio quer consolar você que foi humilhado, você que foi traído, você que foi julgado sem culpa. Ele quer te ensinar a entregar essa dor no altar de Deus e descansar. Quem confia não precisa provar nada para ninguém, porque Deus vê, Deus sabe, Deus age. Vamos rezar juntos. Oração. Santo Antônio, homem humilde e abandonado em Deus, hoje coloco diante de ti todas as humilhações que vivi, as palavras duras que me disseram, as injustiças que cometi contra mim mesmo, as traições que partiram meu coração. Santo Antônio, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Eu solto essa necessidade de provar algo para o mundo. Quero apenas ser fiel aos olhos de Deus. Santo Antônio, cura minha alma e ensina-me a descansar. Amém. Oração de consagração da vida à vontade de Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, quero te conduzir a uma oração que talvez seja a mais difícil e ao mesmo tempo a mais poderosa desta novena. A consagração completa da sua vida à vontade de Deus. Santo Antônio viveu dessa forma. Ele não fez planos e pediu que Deus abençoasse. Ele pedia que Deus mostrasse os planos e ele apenas obedecia. Santo Antônio não era um homem de negociações com o céu. Era um homem de abandono total. E por isso, sua vida foi uma sequência de milagres. Muitas vezes nós vivemos o oposto. Planejamos, controlamos, manipulamos e só depois pedimos a bênção de Deus. Santo Antônio nos ensina que é preciso inverter essa lógica. Primeiro, nos colocamos nas mãos de Deus. Depois, vivemos o que Ele quiser. Essa consagração é difícil porque exige confiança. Mas é libertadora porque tira de nós o peso de sermos nossos próprios senhores. Hoje, Santo Antônio te convida a soltar as rédeas, a descansar no colo de Deus e a confiar que Ele sabe o que é melhor. Se você puder, abra suas mãos como sinal de entrega e reze comigo. Oração. Santo Antônio, hoje eu me consagro inteiramente ao coração de Deus. Coloco diante do altar do céu cada parte da minha vida. Minha saúde, minha família, meus sonhos, meus planos, meu futuro. Eu não quero viver pelos meus próprios caminhos, mas pelos caminhos que Deus traçou para mim. Santo Antônio, ensina-me a escutar a voz de Deus antes de decidir. Ensina-me a buscar a vontade do céu antes de planejar. Eu quero viver como tu viveste, leve, abandonado, entregue, cheio de paz. Santo Antônio, consagro também meus medos e minhas inseguranças, porque sei que o medo nasce onde falta fé,
mas hoje minha fé se fortalece pela tua presença e tua intercessão. Eu te peço, Santo Antônio, leva essa consagração diante de Jesus. Apresenta minha vida como uma oferta de amor e me ajuda, todos os dias, a lembrar que minha história não está nas mãos do acaso. Ela está nas mãos de Deus. Santo Antônio, eu me consagro inteiramente ao céu. Amém. Respire fundo. Sinta o alívio dessa entrega. A paz que Santo Antônio experimentava está agora sendo derramada sobre você, porque o coração que aprende a confiar é um coração livre, livre do medo, da ansiedade, da angústia de querer controlar tudo. E assim concluímos o 4º dia da nossa novena. Santo Antônio caminha com você, ensinando que o verdadeiro milagre não é apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, quando aprendemos a confiar e descansar. Que essa paz te acompanhe hoje e sempre. E amanhã seguimos juntos, vivendo um novo dia desta novena poderosa.